Olá, meus irmãos, bendito seja o santo nome do Cordeiro de Deus, nosso Yahshua. Yahshua é o nome dele. Yahshua é o nome do Senhor. Machia, que é o nome do Messias. Louvado seja o santo nome do Senhor, Yahshua, Jesus, para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Meus amados irmãos, quero mandar meu abraço aqui para os irmãos aí de São Luís do Maranhão. Irmão Luiz Magno, ele é de uma cidadezinha aí do São Luís do Maranhão. Também o irmão Sancler mora no Maranhão. O irmão Magno, Luiz Magno, ele mora a uns 80 quilômetros aí do São Luís do Maranhão. Que Deus abençoe vocês, continue firme, continue se reunindo aí na casa dos irmãos, esses 80 irmãos que saíram aí do tabernáculo aí, do pastor Luiz Cláudio, que hoje está comandado pelo pastor César Augusto. Então vocês saíram, fizeram muito bem. Não podemos compactuar com o erro. Não podemos ser conivente com o erro de ninguém. Seja pastor, que seja bispo, pode ser o papa. Mas você tem que tomar uma decisão. E vocês tomaram uma decisão correta. Ficaram com a palavra. Quem quiser ser sujo, que se suje mais. Quem quiser ser limpo, que se limpe mais. Isso é para a glória de Deus. Um abraço para o irmão Josevando. Esse irmão Josevando, isso é um doido. Ele mora aqui em João Pessoa. Esse irmão Josevando é louco. Eu acho que ele vai ali para o hospital aqui em João Pessoa, o hospital de doido que tem ali, Juliano Moreira. Só que eu já estou lá também, né? O lugar dos doidos é lá. Tem esse doido aí, irmão Josevando. Esse irmão Josevando, ele veio com um assunto muito pertinente, viu, gente? É um assunto que precisamos meditar. Eu estou aqui meditando no que ele me falou ontem e vou meditar direitinho, mas ele tem razão no que ele falou. É muito pertinente esse assunto que o irmão Josevando, ele levantou para mim. Também um abraço aqui para o meu irmão precioso aí de Pelotas, meu irmão Diolindo Rosa, é o homem do aperta o play, mas apertando o play aí, irmão. Aperta esse play aí, sem problema nenhum. Siga aí o seu caminho, você não pode se desligar do céu. O único nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o nosso Yahshua, Machia. Bem, que Deus abençoe, irmão Damião aí da cidade de Sousa, no sertão da Paraíba. Tem aí um evangelista também que é doido, lá em Presidente Prudente, o irmão José Maria. Tem outro pastor doido lá em Moçambique. Pastor Raul João, da cidade da Beira, aí em Moçambique. Então são tantos, se eu for falar aqui, se eu for nominar, vou passar o dia todo aqui falando desses pequenos Micaías. Louvado seja Deus. Vamos falar a respeito aqui de nosso precioso irmão, esse profeta maravilhoso, João Batista. Quem foi João Batista? João Batista, a Bíblia diz que ele foi o maior profeta que já deu aqui na terra, nascido de mulher. A Bíblia diz que João Batista teve esse quilate. Aí eu pergunto para você, você tem algum milagre que João Batista fez? João Batista, ele fez algum milagre? Como os outros profetas fizeram? João Batista fez por um acaso cair fogo do céu? Você não vê isso na Bíblia. Porém, foi o maior profeta que já deu aqui na terra, nascido de mulher. Por quê? Porque ele apresentou o Machia. Ele
veio para preparar no ermo o caminho do nosso Deus, o nosso Yahshua. E ele apresentou o Mashiach, quer dizer, o Messias. Não é isso? Quando Paulo, lá no caminho de Damasco, ele foi derrubado do cavalo. Eu não vou sair do assunto de João Batista, não. Mas Paulo foi derrubado do cavalo e a voz levantou aquela voz e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Yahshua. Ele não disse, eu sou Jesus. Jesus foi um nome criado depois, eu não sei quem criou esse nome, que também respeito o significado, mas ele disse, eu sou Yahshua a quem me persegue, porque ele era judeu. Paulo era judeu, tinha que falar na língua hebraica. E Jesus Cristo falava um aramaico arrastado, não é isso? Então, o nome dele é Yahshua, Mashiach, que é Messias. João Batista está aqui, perdeu a cabeça por conta da palavra. Vamos ler um pouco a palavra de Deus aqui? Vamos ler Mateus capítulo 3. Deixa eu tirar aqui esse óculos, vão pensar que eu estou cego. Ué, Josemar aí está de óculos escuro, o que é isso? Fez alguma cirurgia de catarata? Ou está ficando cego? Eu sei que doido eu sou, mas cego não, ok? Vamos tirar aqui esse óculos aqui do meu neto Theo, que ele gosta de usar esse óculos, eu vou usar um pouco desse óculos de Theo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 3, falando aqui sobre João Batista. Vamos saber como era esse profeta João Batista. Vamos saber aqui como era pregada a mensagem de João Batista. Será que João Batista pregava como nossos pregadores dos nossos dias hoje? Será que João Batista, a pregação de João Batista, era essa pregaçãozinha que você está vendo aí nos púlpitos dos nossos dias? Será que João Batista tinha medo de pregar a palavra? Será que João Batista, ele temia as autoridades do dia dele? Será que a mensagem de João Batista que ele trazia, que ele pregava, era só para amansar gato? Era essa mensagenzinha que se prega hoje nos púlpitos hoje? Até mesmo dentro da mensagem, essas pregações de gato miando? É uma miadeira só, miau, miau, miau. Nos púlpitos é um miado só. O irmão Brana disse isso, e o irmão Brana disse aquilo, e o irmão Brana fez isso. É um miado só. Eu falava antes que era uma cantiga de papagaio, mas eu digo, isso é pregação de miado de gato angorá. Será que essas pregações da maioria desses pastores dos nossos dias, eles vão pregar duro e apontar o dedo contra o pecado, colocar o dedo na ferida mesmo, dizer mesmo na cara, desafiando o pecado do diabo? Será que eles fazem? Ou são pregadores amansa-gato? Miando. É só miando em cima do púlpito. Nós temos hoje em cima de púlpito, são muitos miadores. Vocês estão só miando. O irmão Brana fez isso. O irmão Brana disse aquilo. O miado é assim, ó. No parágrafo tal, o irmão Brana falou isso. E no parágrafo tal, o irmão Brana disse isso. E nesse parágrafo aqui, o irmão Brana disse essa coisa aqui. Ora, meus irmãos, isso é pregação para gato miando. Eu tenho nada que tá olhando para passado de William Brana. Eu tenho nada que tá pregando mensagem do passado. O irmão Brana fez, o irmão Brana disse sim. Eu tenho que pegar a mensagem da hora, do dia. Que vem do mensageiro, que vem do sétimo anjo. Esse aqui é o sétimo anjo, não se tem o oitavo anjo, mas ele é profeta, mas Deus deu continuidade, Deus passou adiante. Quem hoje tem que levar a mensagem
que tem que dar continuidade à mensagem do sétimo anjo. Nós é que temos que levar uma mensagem da hora. E um profeta, você já viu profeta ser discípulo de profeta? De outro profeta? Você já viu? Não existe isso. Um profeta, ele tem luz própria, ele é profeta, então ele não tem que estar, eu sou profeta, mas eu tenho que ficar subordinado, ser discípulo de William Branham. Aí eu como profeta, você como profeta, tem que ser discípulo de William Branham? Não é assim. Você é profeta para a hora. William Branham trouxe uma mensagem para os nossos dias. Ele é o sétimo anjo, não tem oitavo, como eu falei. Mas existem outros profetas hoje na terra, profetizando e levando a mensagem do dia através da mensagem do sétimo anjo. Que João Batista fez? João Batista tinha discípulos, mas você nunca viu que um profeta fosse discípulo de outro profeta. Aí você diz, mas pastor Josemar, irmão Josemar, como você queira me chamar, que eu estou pouco me ligando com esse título, com esse ofício, essa coisa de título de pastor. Isso não me envaidece em nada. Isso às vezes está até prejudicando que muitos pastores, muitos, nem todos, estão mais sujos do que pau de galinheiro. Mas João Batista, ele tinha discípulo. Você nunca vai ver um profeta sendo discípulo de João Batista. Não tem. Então, a Bíblia me diz aqui, em Mateus, no seu capítulo 3, vamos falar aqui de João Batista. João Batista tinha uma pregação dura, ao ponto de chegar na cara de Herodes, na cara dele, em público. João Batista apontou o dedão na cara de Herodes, que era o governador da Judeia. Ele apontou o dedão na cara e disse, olha, o que você está fazendo não é certo. Você está pegando a mulher do teu irmão Filipe, que era a safada, né? A chifreira da Herodias, a cangaieira. Estava botando cangaia no irmão. O próprio Herodes pegando a mulher do irmão dele, que era Filipe. E João Batista não teve essa história de esconder, não pode falar em público, não. Isso vai prejudicar o irmão, João Batista. É melhor você orar por Herodes, João Batista. Continue pregando sobre o arrependimento, como você faz lá no Rio Jordão, João Batista. Você não tem nada que ficar falando de Herodes. Isso era um segredo que estava escondido a sete chaves. Ele está transando, pegando a irmã, a mulher do irmão dele, Filipe. João Batista não guardou isso não, senhor. Não é assim os pastores de hoje que dizem? Não, irmão, não precisa você estar falando do outro irmão, não. Expondo o irmão aí na mídia, na internet, para expor a falha do irmão. Olha, se não quisesse que ninguém falasse, então não vá para a falha. Se você é um adúltero, está no adultério, então não vá adulterar. Para que não seja descoberto. Hein? Então eu até preguei um tempo desse. Como é que eu sou um adúltero sem vergonha, cara de pau? E vou falar, vou expor o irmão lá que adulterou, que pegou lá a irmã lá do obreiro dele, e outros que fizeram tantas desgraças por aí afora. Então o sujo não pode falar do mal lavado. Então você tem que ter contundência e você pregar aquilo que você vive. E João Batista aqui, João Batista não titubeou, João Batista não teve medo. Olha, não fala não, João, não vá falar isso não ao público, diante de todo mundo, que você está falando é do governador Herodes. E Herodes é sanguinário, Herodes não vai deixar barato. Até o tal do Herodes gostava de João, entre aspas. Quando o João chegou a apontar o dedão na cara dele, em praça pública, no público mesmo, dizendo, olha, você está pegando
a mulher do teu irmão, essa quenga que está aí contigo aí, ó. Você está pegando ela, você está traindo o teu irmão, Filipe. Herodes disse, rapaz, é de lascar um negócio desse. Como é que esse doido sabe disso? Como é que ele sabe que eu estou transando com a mulher do meu irmão? E a safada estava lá, dentro da carruagem com ele. Aí, disse, tá bom, eu vou pegar ele. Terminou João perdendo a cabeça, não foi? João foi degolado, não foi? Mas ele falou a palavra. Ele falou a palavra porque João Batista, ele tinha o assim diz o Senhor. Ele não tinha o assim diz o pastor como é hoje. Hoje nós temos muito assim diz o pastor. O pastor hoje é o Deus. O pastor hoje, ele se apresenta como o próprio Deus. O pastor hoje, ele manipula as pessoas, ele manipula a família, ele manipula tudo. Ele tem o poder de persuadir as pessoas. Como tem também o poder de pegar as irmãzinhas, não é? Não é isso mesmo? Você não vê isso? Está cheio disso aí? Então, com João Batista não tinha boquinha, não. Com João Batista não tinha melzinho na chupeta e não era essa pregaçãozinha de amansar gato, não. Quem era que dizimava a João Batista? Quem era que pagava dízimo a João Batista? Quem era que pagava? João Batista recebia dízimo de alguém? Ele era um pregador, era um profeta. Então a Bíblia diz aqui, ó, Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Um profeta, ele é um homem solitário. Bote isso na sua cabeça. Um profeta é um homem solitário. Um profeta, poucos querem estar junto dele. A maioria o despreza. Ele é abandonado, ele é desprezado, ele é rejeitado. Um profeta. E João Batista pregava no deserto. No deserto tem alguém? No deserto tem igreja? Não, era abandonado. O deserto aqui está representando solidão. Ele pregava as pessoas. Ele batizava as pessoas no rio, porque o evangelho de João, a doutrina que João trouxe era a doutrina do batismo e do arrependimento. Isso era novo para o judeu. Você já viu, antes de João Batista, alguém ser batizado? Você viu Davi sendo ungido. Você viu Saul sendo ungido. Mas você viu alguém ir às águas para ser batizado? A doutrina do batismo veio através de João, dizendo a elas, as pessoas, que elas se arrependessem dos seus pecados. Ele batizava com água, mas vinha um após ele que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Porque ele estava preparando o caminho do Senhor. Vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas significa corrigir a conduta, corrigir o caráter, ter caráter. Corrija as suas veredas. Hein? É assim. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Esse era o alimento do profeta. Gafanhotos e mel silvestre. Hoje não, os profetas de hoje têm fartura na mesa, né? Profeta de hoje só quer comer filé mignon. Tem profeta hoje que vive no bom e no melhor, comendo do bom e do melhor, andando nos seus carrões importados, né? Nas suas mansões, morando em suas mansões. É os profetas dos nossos dias.
Mas esse aqui comia era gafanhoto com mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha o seu batismo, dizia-lhe: você está pensando, hoje, meu irmão, você, para pregar o evangelho, você tem que ter cuidado nas palavras. Você não pode falar uma palavra dura, porque senão você vai assustar o povo. O povo hoje são muito sentimentalistas. Você não pode pregar o evangelho da maneira que tem que ser pregado, porque você vai ofender. Você vai machucar os irmãozinhos e as irmãs, principalmente esses que têm dízimo bom. Aí o pastor não pode pregar da maneira que tem que pregar, né? Para mostrar, para pregar esses irmãozinhos, porque tem dízimo bom, que está aí fora da palavra. Uns estão no adultério, na fornicação, na pouca vergonha, na safadeza, tudo escondido, mas o pastor está cobertando tudo. O pastor não pode falar por conta do mamon. Sabe quem é o Deus de nossos dias hoje? Sabe quem é o Deus mais adorado em nossos dias hoje? O Deus Mamon. E por conta do dinheiro, muitos pastores estão deixando, estão só pregando a pregação de amansar gado. João Batista diz aqui que o machado está posto a ele, ou seja, o machado está no raiz da árvore, está cortando lá embaixo. Mas hoje os profetas dos nossos dias estão cortando a árvore aqui em cima. Não é isso? Está só poldando o pecado. Ele não prega contra o pecado. Aqui não se prega contra o pecador. Aquela pessoa que pecou. Você tem que combater o pecado e alertando ao pecador para se arrepender dos seus pecados. É isso que temos que fazer. João Batista não pregava aqui em cima poldando a árvore, não. Cortando os galhos da árvore. Ele dava lá embaixo da raiz. Ele metia o machado lá embaixo, arrancando o pecado pela raiz. Quando ele arrancava o pecado pela raiz, certamente aqui em cima a árvore morria. O pecado estava dissipado. Mas hoje os pregadores dos nossos dias, a maioria deles, estão pregando, cortando a árvore aqui, ó, em cima, só podando. Mas a raiz está viva. O pecado continua. O pecado entrou aí dentro da igreja. Está aí um monte de igreja tudo em pecado. Um monte de igreja tudo em fornicação. Um monte de igreja tudo no adultério, na pouca vergonha. Um monte de crente aí tudo no adultério, escondido, abafado, de pastores a membro. Por quê? Porque estão pregando aqui em cima. Estão cortando só a ponta das árvores. E o pecado está lá embaixo. Por isso que você não vê. Por isso que você não vê, na maioria dessas igrejas, você não vê o poder de Deus. Você não tem pregação de João Batista. Você não tem uma pregação de Elias. E quando Deus começa a levantar os seus pequenos Micaías para pregar a mensagem da hora, a mensagem da hora do sétimo anjo não é mais aquela mensagem que veio através de William Branham. Não é. William Branham é o sétimo anjo, não tem oitavo. Mas a mensagem dele, a mensagem passou adiante. Essa mensagem aqui, ela não morre, mas você tem que levar a mensagem adiante do sétimo anjo e não do profeta William Branham. É a mensagem do sétimo anjo, levado também por outros profetas, não profeta, discípulo de William Branham. Que profeta não pode ser discípulo de outro profeta. O profeta, você tem que levar a mensagem do mensageiro, do sétimo anjo, adiante. Você é um profeta da hora, é um profeta do momento. Por
Rosivando quis mostrar. E ele tem razão. Nós hoje aqui tem que levar a mensagem do sétimo anjo adiante. É a mensagem da hora, preparando você para limpar a sua era, organizar a sua vida. É isso mesmo? Profeta William Branham pregou até 1965. Morreu. Acabou. Mas a unção ficou. Eu não tenho que ficar olhando para um retrovisor. O irmão Branham disse isso. O irmão Branham disse aquilo. Eu vou pregar o que o irmão Branham falou. Você pode se inspirar no que ele pregou, mas você tem que levar a mensagem do sétimo anjo adiante. E só quem faz isso é um profeta da hora. O profeta de agora. Porque Deus não é Deus de morto. O William Branham já morreu. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Então, Deus diz, eu levantarei profetas e escribas. Mateus capítulo 23, versículo 34. Então, a mensagem do sétimo anjo, ela tem que ser levada adiante. Ela tem que ser conduzida adiante através de profetas vivos. Profetas vivos. Não é você colocar uma fita de William Branham em casa e dizer, não, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo a voz do profeta. Não, você tem que ser o profeta do ministério do sétimo anjo, levando a mensagem adiante, a mensagem da hora, apresentando para o Senhor Jesus Cristo. Aí sim, quando Jesus Cristo vier no arrebatamento, então vai ser levado todos aqueles que creram no sétimo anjo. Então, aí sim, aí o profeta, então o sétimo anjo, que é o profeta, vai apresentar Jesus Cristo. Ele, como mensageiro da era de Laodiceia, vai apresentar todo esse povo que creram em seu ministério. Qual ministério? Do sétimo anjo, que é conduzido também pelos profetas da hora. Você está entendendo, meu irmão? Você aí que é pregador, né? Que o irmão Branham disse que um profeta é um pregador. Você aí que é um pregador, você não está levando a palavra, você não está pregando a mensagem do sétimo anjo, não é isso? Do sétimo anjo. Você tem que ser o profeta levando o povo adiante. Não são do ministério do sétimo anjo. É você que tem que conduzir. Olha aqui, João Batista. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, diziam, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era a pregação de João. Será que João não era agressivo? Vocês podem dizer aí, esse pastorzinho de merda aí, esse pastorzinho de bosta aí da Paraíba, ele é muito agressivo. Ele é agressivo demais. Não sou agressivo. João Batista, que era agressivo, ele chamava as pessoas de raça de víbora e de hipócrita na cara. Raça significa descendência. Víbora significa serpente. Ele quer dizer o quê? Descendente da serpente, lá do Éden. Ele chamava com aqueles judeus, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos. Ele chamava de raça de víbora, porque era descendência da serpente, lá do jardim do Éden. Era uma pregação agressiva. E João não tinha muito amigo. João não tinha muito amigo. Então, para aquela época, para aquela era de João, ele tinha uma pregação agressiva. Era muito agressivo. E ele dizia assim, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumas de vós mesmo
Abraão. Eles julgavam, né? Que presumir quer dizer julgar, conjecturar, julgar algo como se fosse verdadeiro. Eles achavam que era verdadeiro, porque julgavam filho de Abraão. Por isso que João disse, não presumas de si mesmo. É dessa maneira. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Olha que pregação doida. Olha que pregação louca aqui. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Veja, João era poderoso. João era poderosíssimo. Aí eu pergunto para você, cadê o milagre que João fez? Hein? João fez algum milagre? Orou por um aleijado e ele saiu andando? Orou por um leproso e ele foi curado? Não, mas isso não significa o poder. Esse poderio de João aqui, ele era poderoso na palavra. Ele metia o cacete mesmo, sem dó e sem piedade. Mas ele pregava contra o pecado, chamando as pessoas para se arrepender, porque estava próximo à chegada do Messias. Não é isso? Então ele pregava duro. E daí quando o Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, que ele vai agora pregar, que chegaram a João e disseram, olha, desde quando Jesus pregou também manso para ninguém? Desde quando Jesus amansou, passou a mão no lombo das pessoas, amansando elas. Lê aí Mateus capítulo 23, o que é que ele diz com aquele religioso do dia? Com os fariseus, que era uma raça mais safada que tinha, mais hipócrita que tinha. É como nossos irmãos hoje. Hoje tem dentro aí de muitas igrejas. É um farisaísmo só. O que você vê dentro da mensagem é esse espírito de fariseu. Ah, eu creio em William Branham. Os fariseus diziam o quê? Ah, nós temos por pai Abraão. O que é que diz hoje na mensagem? Ah, nós temos por Deus o William Branham. Eu só escuto a fita, porque aí é Deus falando. Deus não fala mais. Deus só fala agora através das fitas do profeta. Está vendo aí o que é que ele diz? Hipócrita e fariseu. É o mesmo espírito dos fariseus. Aí quando eu chego, venho aqui e digo, Deus fala através daqui, da sua palavra. Olha aqui por onde Deus fala. Entendeu? Aí não gosta. Fica irado comigo. E Jesus Cristo, quando, depois que ele foi batizado, que agora ele foi pregar mesmo, ele não alisava lombo de ninguém, não. E João Batista aqui pregava duro. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Esse era o Evangelho de João. Quando chegaram a João Batista, olha o que acontece hoje. Eu vou terminar. Observe o que acontece hoje com muitos irmãos dentro da mensagem. Muitos. Eu não estou aqui colocando todos dentro de um balaio só. Mas muitos irmãos que acontece dentro da mensagem. Eu vou dar um exemplo para você. Os discípulos de João foram a um culto de Jesus. E era uma multidão. Porque sempre era uma multidão para ouvir Jesus. Mas eles estavam interessados só, era nos milagres, naquilo que Jesus podia dar para ele. Era curar as pessoas. Era alimentar as pessoas. O interesse de muitos era assim. Então era a multidão acompanhando Jesus.
no Rio Jordão, poucas pessoas iam para se batizar, porque agora, o batismo agora era com Jesus, não era mais com João. E João estava ali, continuava pregando. E chegaram a João e disseram, João, rapaz, é o seguinte, aqui praticamente não tem mais ninguém aqui no teu ministério. Está tudo lá com Jesus. É uma multidão incalculável lá com ele. O que é que você diz disso? Será que a tua igreja faliu? Será que deixaram de dizimar? Vocês viram alguém dizimar lá, João Batista? Vocês aí que gostam de pegar dinheiro das pessoas, que faz chantagem com as pessoas, dizem que as pessoas estão roubando a Deus, cujos ladrões são vocês mesmos. Tinha alguém que dizimou lá para João Batista? Me mostra aí na Bíblia, onde foi que João recebeu dízimo de alguém? E chegaram para João, dizendo isso. Rapaz, o culto lá de Jesus tem uma multidão. O teu aqui não tem praticamente ninguém mais. João disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Vocês sabem o que é que estão fazendo dentro da mensagem hoje? O que é que a maioria dos pregadores fazem? O que é que muitos irmãos, nessa idolatria, nessa pouca vergonha, nessa cafajestagem de idolatrar o William Branham, sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que estão dizendo? É necessário que o William Branham cresça e Jesus é isso aqui, ó, é a palavra. É necessário que o William Branham cresça e Jesus desça, diminua. É isso que estão fazendo dentro da mensagem hoje. O William Branham aqui está sendo Deus para muitos de vocês, nessa idolatria, nessa pouca vergonha de vocês. O William Branham não é Deus, não. O William Branham era um pecador igual a mim, igual a você. O William Branham errou. Você lembra? O William Branham começa o ministério em 1933. Quando chega em 1963, quando ele teve a abertura da palavra, que primeiro ele começou o ministério com cura divina. A primeira puxada. A segunda puxada era de profecia. Agora, a terceira puxada era justamente agora a abertura da palavra. Era a revelação dos selos. Era revelando tudo. O que foi que o irmão Branham disse? O irmão Branham disse, olha, no meu ministério, muitas coisas eu me equivoquei. Em muitas coisas eu errei. De 1933 até 1963, 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Branham, naquela grande constelação de nuvem, ele foi tomado também para fechar o ciclo do sétimo anjo. Então, os 7 mensageiros, né? Os 7 mensageiros, ali o irmão Branham foi tomado e encaixou naquela nuvem. Ficou lá o 7º mensageiro. O irmão Branham disse, eu errei muito. Eu me equivoquei em muitas mensagens que preguei. Então, a abertura da palavra veio para agora corrigir todas as coisas. Mas esse homem aqui, como servo ungido de Deus, que eu creio que ele é o 7º anjo, ele nunca se achou como Deus. Ele nunca se considerou como Deus. Ele simplesmente é ungido de Deus, que eu creio, e assina embaixo que ele é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E também Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Eu não posso fazer dele um Deus. Ele era tão pecador quanto eu. Se ele fosse Deus, ele não estava aí numa sepultura morto, né? Não estava aí que não tem mais nem osso. E vocês tudo idolatrando um defunto. Defunto que não fala, que não vê, que não ouve mais. Você, meu irmão, você é que tem que levar a mensagem do 7º anjo adiante. Você tem que ser o profeta da agora, o profeta da hora, o profeta da hora. Para levar essa mensagem adiante, sou eu. Eu sou o profeta da hora. Você é o profeta da hora, pastor. É você que tem que levar a mensagem do 7º anjo adiante. Irmão Branham
não pode mais dar um passo, não anda mais, porque está morto e está na glória. Que Deus abençoe, em nome do Senhor. O irmão Josivando está certo em seu raciocínio. Que Deus abençoe a todos.